Dia, boa tarde, boa noite, a depender do lugar de onde vocês se encontram. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Ricardo Cap, sou professor de criminologia na Universidade do Estado da Bahia e também membro organizador desta conferência. Tenho o prazer de coordenar e mediar esta mesa redonda, cujo título é A mediação está adaptada às transformações sociais? Aliás, meu papel nessa conferência é o de coordenar as 3 mesas redondas para propor para vocês, no final, uma devolução, uma síntese, uma pequena análise daquilo que apareceu como mais importante nesse nosso evento. A proposta nesta mesa redonda de hoje é de observar a mediação, seus princípios, suas formas de operacionalização, diante das profundas mudanças e conflitualidades que atravessam a sociedade contemporânea. De diversas maneiras, como, por exemplo, as desigualdades crescentes, as discriminações de raça e gênero, a radicalização de manifestações violentas. E, diante dessas situações, podemos nos perguntar: a mediação ainda é apropriada para lidar com essa agudização dos conflitos? Ela precisa ser reconfigurada, substituída? Ela é transformada ou tem o poder de transformar o atravessamento, o enfrentamento desses conflitos? Para tentar responder essas perguntas, contamos com a participação de Sandrine Lefranc, Ivani Oliveira e Yves Cartevels, que vou apresentar à medida que eles forem falando, a quem agradeço muito a disponibilidade e o entusiasmo diante de nosso convite. Então, só lembrando o funcionamento das mesas redondas, bonjour Sandrine, haverá primeiro uma exposição inicial de, no máximo, 15 minutos por parte de cada palestrante. Em seguida, formularei algumas questões para alimentar a reflexão. Enfim, será aberta a possibilidade de o público dirigir perguntas às pessoas convidadas. Lembro a necessidade de falarmos devagar para facilitar o trabalho da equipe de tradução, a quem agradeço pela colaboração. Então, vamos começar as intervenções com Sandrine Lefranc. Aproveito para cumprimentar Ivani Oliveira e Yves Cartevels. Sandrine é cientista política, vou resumir o currículo, obviamente, atua no Centro Nacional de Pesquisa Científica, CNRS, é professora na Universidade de Paris 1 e realiza pesquisas sobre diferentes formas de justiça. Justiça de transição, justiça criminal, justiça restaurativas, com várias publicações sobre o tema. Sandrine Lefranc nos propõe uma intervenção a partir de uma importante pergunta: quais justiças após as violências em massas, trabalhando com o processo dos atentados de 13 de novembro de 2005 em Paris, que conhecemos? Por favor, Sandrine, boa tarde de novo, a palavra é com a senhora. Merci beaucoup Ricardo et merci infiniment aux organisatrices et aux organisateurs de cet événement de me permettre de partager avec vous un questionnement assez frais et très ouvert, né d'une expérience de recherche récente que Ricardo vient d'évoquer, recherche dans l'observation du procès des attentats du 13 novembre 2015, qui est souvent appelé à l'étranger procès des attentats du Bataclan, même si d'autres lieux étaient concernés. La question que je veux partager avec vous, une question qui est une question de citoyenne autant que de scientifique, c'est la suivante: quelle justice est susceptible de répondre à des violences de masse lorsque ces violences de masse surgissent dans des démocraties assez pacifiées? Je vais, pour ce faire, utiliser un terme qui n'a pas été utilisé par les précédents intervenants. Plutôt que médiation, il me semble qu'il faut parler ici de justice restaurative. En tout cas, c'est le terme qu'utilisent les acteurs des procès que j'ai observés.
Je veux donc partager avec vous quelques observations encore assez provisoires, issues de cette observation du procès qui s'est tenu tout récemment à Paris, entre septembre 2021 et juillet 2022, contre 20 personnes, 20 hommes accusés pour les divers attentats du 13 novembre 2015. Alors, comme le montrent les slides 2 et 3, c'est un procès exceptionnel, hein. C'est un procès historique, d'abord au sens propre de procès filmé pour les archives nationales. Il sera consultable dans 50 ans par tous les citoyens. C'est un procès avec un nombre d'accusés tout à fait important, 20 hommes, certains absents, 20 hommes avec des niveaux de responsabilité très différents. C'est plus d'1 million de pages de dossiers connus sur le bout des doigts par les membres de la Cour pénale. C'est aussi plus de 2700 victimes parties civiles représentées par 400 avocats. Et parmi elles, plus de 400 personnes sont venues témoigner devant la cour d'assises, avec d'autres témoins importants, et par exemple un ancien président de la République. Ce procès s'est déroulé sur une durée exceptionnelle de 9 mois, dans une salle immense, construite spécialement à cette fin pour accueillir plus de 2000 personnes. Et de quoi s'agissait-il? Eh bien, il s'agissait de rendre compte d'un événement de très grande ampleur, d'une violence de masse qui a frappé la démocratie française en plusieurs lieux de la capitale parisienne. 130 morts, 413 blessés qui ont été hospitalisés dans les jours qui ont suivi et 4000 personnes touchées de près ou de loin, impliquées par ces attentats. Dans le slide suivant, je partage avec vous ma question. À quelle forme de justice en acte a donné lieu ce procès des attentats du 13 novembre 2015 et plus spécifiquement, la réponse pénale sévère qui a été faite a-t-elle laissé la place à autre chose qu'à une justice rétributive? Constat sur le slide suivant, constat d'un paradoxe, c'est bien un procès très répressif qui a eu lieu. Les attentats terroristes font en France l'objet d'une justice répressive qui est professionnalisée, spécialisée, qui s'appuie sur des incriminations ad hoc élargies, l'association de malfaiteurs terroristes, pour saisir des implications d'intensité très variable. C'est une justice aussi dont les verdicts sont sévères et de plus en plus sévères, et je ne citerai que je ne Je ne vous entends plus, voilà. Excusez-moi. C'est une justice dont les verdicts sont sévères, avec une peine de perpétuité réelle pour l'un des accusés de l'attentat du 13 novembre 2015. Une justice dure, donc, et encore durcie par l'enjeu politique important. Il s'agissait, lors de ce procès, de critiquer l'action de l'État, du point de vue de la prévention des attentats comme de la gestion de ces attentats, avec un très grand nombre de victimes et un état de sidération et de bouleversement national. Justice sévère, donc, et pourtant, au cours des 9 mois du procès, c'est une forme de justice qualifiée explicitement de restaurative par les acteurs du procès qui a cohabité avec cette justice répressive. Justice restaurative d'abord parce que la Cour pénale a fait une grande place aux victimes. On les a écoutées longuement. Je vous ai dit que 400 personnes, 475 personnes étaient venues raconter à la barre leurs souffrances et ou rendre hommage à leurs proches disparus. Mais au-delà de cette place centrale des victimes, ce qui a été frappant dans ce procès, c'est l'insistance de certaines de ces victimes pour essayer d'esquisser une justice qui ne soit pas seulement une justice rétributive. Des représentants de très nombreuses parties civiles ont pris position en ce sens. L'un des leaders d'une association de victimes a d'ailleurs engagé 2 initiatives qui sont en cours aujourd'hui après le procès pour aller dialoguer avec les familles des terroristes, voire avec les terroristes eux-mêmes, en Belgique et en France. Et dans leur déposition même, dans leur témoignage même, de nombreuses parties civiles ont aussi esquissé, sinon une démarche de dialogue avec les accusés, en tout cas pointer et rappeler leur sentiment de proximité avec ces accusés. Rappeler, par exemple, je cite un rescapé parmi les otages du Bataclan, celui que vous voyez dessiné à l'écran, il disait la chose suivante: le terroriste s'adresse à nous comme un pote, il décrit ce qui se passe au Bataclan, je viens de banlieue, on aurait pu jouer au foot ensemble. Et donc les victimes ont à cette occasion redécouvert en face d'eux des accusés qui, au fond, leur ressemblaient davantage qu'ils ne s'y attendaient. On a vu aussi, et de plus en plus au cours de ces 9 mois de procès, des parties civiles, des victimes allaient discuter avec les 3 accusés qui étaient en contrôle judiciaire et donc libres de leur mouvement. Qu'est-ce qu'on fait de ce constat curieux de la cohabitation entre une justice très sévère
et une justice donnée pour restaurative. Est-ce qu'on doit déduire de cette cohabitation une usure de la justice pénale et une montée en puissance d'une forme de justice restaurative dont je rappellerai qu'elle est devenue en France depuis 2014 un droit des auteurs et des victimes parallèlement à la procédure judiciaire? Alors, je suis sociologue, politiste, et donc portée un peu trop ardemment vers la critique. Ce que je constate, c'est que cette esquisse de justice restaurative a souvent donné lieu à une forme moindre qui était davantage, elle, centrée sur la thérapie individuelle. Je vous l'ai dit, 475 dépositions ont été faites, qui ont rompu avec la procédure pénale ordinaire, en lieu et place de la justice froide et neutre. On a vu des effusions d'émotions, on a vu un président de la Cour pénale donner une large place à la parole de ses victimes, on a autorisé la projection de photos des morts, on a beaucoup parlé de traumatisme, on a beaucoup parlé des restes, des difficultés que pouvaient avoir ces victimes à vivre leur vie actuelle quelques années après les attentats. On aurait tort, je pense, de voir dans cette effusion des émotions l'esprit de la médiation ou de la justice restaurative. Si la justice restaurative tend vers le dialogue et l'empathie réciproque, c'est davantage, à mon sens, un exercice thérapeutique qui a été organisé lors de ce procès. Les victimes ont parlé, mais elles ont parlé d'abord d'elles-mêmes, elles ont parlé de leur perte, elles ont parlé de leur traumatisme, et c'est d'ailleurs un langage médical, psychologique, qui l'a emporté et qui a pris la place, qui a dominé cet effort de dialogue, cet effort d'organisation d'un dialogue collectif et restauratif avec les accusés ou avec le monde social d'où venaient ces accusés. Il me semble que cette transformation d'un effort de justice restaurative en justice plus thérapeutique est le débouché le plus fréquent de ces justices qui entendent s'attaquer aux violences de masse. Et je pourrais ici vous décrire de précédents travaux sur la commission de vérité et de réconciliation en Afrique du Sud, où l'on voyait la même forme d'impasse et la même individualisation, et la même logique thérapeutique l'emporter. Slide 7, il existe, me semble-t-il, une deuxième raison de ne pas s'enthousiasmer trop vite. La demande de justice restaurative exprimée par les victimes des attentats doit être réinscrite dans son contexte social. Alors, je l'ai dit, et c'est une découverte intéressante, les parties civiles ont souvent exprimé un étonnement. Elles ont découvert ou redécouvert à l'occasion du procès que beaucoup des accusés, qui étaient souvent français et belges, franco- et belgo-marocains notamment, leur ressemblaient davantage qu'elles ne s'y attendaient. Alors que les médias décrivaient largement des monstres, alors que les acteurs judiciaires référaient les terroristes à une foi religieuse absolutiste en parlant de radicalisation, les parties civiles ont redécouvert et ont dit avoir redécouvert de jeunes hommes parlant leur langue, partageant une large part de leur mode de vie, le plaisir, la musique, l'alcool, mais aussi des hommes hésitants plutôt que des radicaux très organisés, déterminés, décidés à tuer. Ça s'explique pas seulement par une forme de redécouverte humaniste, ça s'explique aussi par les caractéristiques sociales spécifiques des victimes et des proches des victimes. Alors, je ne vais pas développer longuement cet aspect-là, mais il faut savoir que les victimes des attentats du 13 novembre 2015, ce sont des victimes appartenant à un groupe social très particulier, plutôt plus à gauche que la moyenne de la population française, plus diplômée, plus portée à la critique de l'État aussi, et donc une population qui a entretenu un rapport un peu particulier à ces accusés, en estimant que ces accusés leur ressemblaient beaucoup, mais une population aussi soucieuse de rappeler ses valeurs propres, valeurs de laïcité, valeurs de tolérance, en souhaitant récuser ou nuancer cette explication par la monstruosité ou cette explication étroitement religieuse de l'acte terroriste dont elle avait été victime. Dans ce procès où ces personnes ont fait l'expérience d'une confrontation physique directe avec les accusés, ceux-ci, ces accusés, leur sont apparus moins comme des ennemis intérieurs que comme des individus qui leur ressemblaient, mais qu'ils auraient échoué eux-mêmes, souvent enseignants, souvent issus des professions culturelles, à éduquer et à intégrer. Alors on pourrait pointer, si on était très critique, l'aspect un peu paternaliste de ce rapport aux accusés, et néanmoins, c'est une chose intéressante, mais c'est une chose qui concerne ce groupe social particulier, qui a peu de chances sans doute d'être entendu par une population française aux caractéristiques sociales autres
moins confiante dans l'État éducateur et nettement plus favorable à la sévérité pénale. Donc il s'est bien passé quelque chose lors de ce procès qui tendait vers une forme de justice restaurative, mais qui n'a pas eu la chance de sortir réellement de l'enceinte de la cour d'assises. Je vais, slide final, conclure de manière positive dans la mesure du possible. Même les scènes judiciaires où sont réprimées les violences de masse, ces violences qui sidèrent, hein, même ces scènes judiciaires s'ouvrent à des questionnements restauratifs, à des interrogations sur la possibilité d'une médiation plutôt que d'une justice rétributive. Ces scènes de justice sont aussi des lieux d'interrogation, et c'est ce que j'ai voulu vous montrer aussi en vous rappelant ces caractéristiques des parties civiles. Ce sont aussi des scènes où on s'interroge sur les inégalités sociales, où on propose de la prévention plutôt que de la répression. Et de ce point de vue, la justice restaurative, je réponds ou je tente de répondre à la question de cette table ronde, a quelque chose à dire sur ces violences qui opposent des familiers, des concitoyens, que la justice pénale, elle, ne peut pas dire. Ceux, pas si nombreux, qui ont suivi le procès dans les médias retiendront les saillies d'un seul accusé, Salah Abdeslam, et le verdict sévère fondé sur l'hypothèse de la radicalisation, davantage, peut-être hélas, que ces doutes exprimés par les victimes confrontées à la banalité des accusés et à leur familiarité avec ces accusés. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Sandrine, pour cet exposé qui, à mon avis, touche des questions vraiment importantes. Podemos continuar com a mesa redonda agora, com Ivani Francisco de Oliveira, psicóloga social e conselheira há muitos anos no Conselho Regional de Psicologia. É docente e supervisora de estágio, sempre no estado de São Paulo, e conhecida por suas reflexões e contribuições sobre o tema da mediação e das relações raciais brasileiras, tema importantíssimo, com a necessária compreensão dos aspectos psicológicos do racismo nas relações sociais. Bom dia, Ivani. É um prazer tê-la conosco e é sobre essas questões que você vai nos falar e compartilhar suas reflexões. Muito obrigado. Bom dia, Ricardo. Boa tarde para as pessoas que nos acompanham em outro fuso horário. Eu quero muito agradecer, né, o convite, a participação, agradeço ao Fórum Mundial de Mediação, faço isso na pessoa do Ricardo Capri, que foi muito cuidadoso, e expresso também a minha alegria de estar presente com vocês no momento, na primeira vez em que a língua portuguesa é a língua de trabalho. Isso é algo que me deixa confortável de poder falar mais à vontade. Eu não trouxe uma apresentação, mas gostaria que pudéssemos juntas e juntos refletir sobre o que vem a ser a mediação em países colonizados. O Brasil vive uma realidade em que o racismo ele é elemento do cotidiano das pessoas brasileiras. O povo brasileiro lida com o racismo em diversas dimensões. Então, podemos pensar no racismo na dimensão institucional, das tomadas de decisões que podem vir a facilitar ou dificultar o atendimento das pessoas negras e indígenas desse território tão vasto, né, desse país continental. Nós vivemos o racismo na dimensão interpessoal entre as pessoas, onde algumas pessoas, independente de cargos, independente de relações de poder, podem vir a ser desconsideradas, desqualificadas por causa do seu pertencimento racial. E o que eu venho chamar a atenção aqui para a nossa reflexão é na dimensão do racismo, o racismo que é introjetado, o racismo intrapsíquico. É um fenômeno psicológico que advém a partir das formas de pensar e de agir no mundo, que é de um contexto racista, de um contexto de um país colonizado, em que a hierarquia construída durante a colonização, ela não foi desfeita, ela é presente. Diante disso, pessoas brancas, por benefícios
de viver nessa sociedade absorvem e introjetam os princípios racistas na sua vivência, e as pessoas negras também absorvem e introjetam por coerção, né? Por formação da própria subjetividade, pela experiência que a vida vai marcando essas pessoas nesses lugares. Considerando isso, e considerando que o Brasil ele tem uma particularidade em relação ao racismo, que foi uma tomada de decisão pela elite no século XIX. Então, no século XIX, o Brasil, a elite dominante, percebe um contingente enorme de pessoas negras, descendentes de africanos e africanas que foram escravizadas, vivendo nesse território. Essa percepção gera um medo na elite brasileira, que inicia com políticas imigratórias, né? Uma política de imigração com o objetivo de branquear a população brasileira. Essas políticas de imigração, elas têm um marco importante para pensarmos, porque em 30 anos vieram para o Brasil 3,9 milhões de imigrantes. Esses imigrantes não poderiam vir de serem pessoas de pele escura, né? Então, a gente tem pessoas vindas da Itália, pessoas vindo da Europa, numa maior parte, ainda que tenhamos uma imigração de países asiáticos bem marcante, Japão em especial aqui no Brasil, mas é uma iniciativa para a vinda de imigrantes europeus. Então, estamos falando de 3,9 milhões de pessoas, num período de 30 anos. Que era para contrapor ou buscar equalizar a chegada de 4 milhões de africanos e africanas durante quase 4 séculos de escravidão. Vivemos um período de escravidão muito longínquo, muito extenso. E esse período gera na nossa população, que buscou-se embranquecer por meio do investimento numa identidade de uma nação branca, que se faria semelhar à Europa, mas isso não ocorreu. Entretanto, esse medo que a elite sentiu no século XIX e que gerou as políticas de imigração, ele cria no processo de identidade das pessoas negras brasileiras também um processo de branqueamento, porque a partir desse momento o Brasil vai investindo em características positivas atreladas à pessoa branca, características negativas atreladas à pessoa negra. Então, nós tínhamos um investimento de uma construção de que a honestidade, a beleza e a intelectualidade eram características brancas, e o contrário dessas características que são humanas, que são de todos nós, era projetado nas pessoas negras. Então, a ausência de beleza, a feiura, a ausência de inteligência e a ausência de confiabilidade. Faz com que a gente chegue, neste momento atual, em que, ainda que existam políticas públicas que promovam o ingresso das pessoas negras em situações de habitação, na educação, principalmente no ensino superior. Recentemente tivemos políticas de incentivo às pessoas negras na pós-graduação, tanto de ingresso como de permanência, ainda que esse país tenha lidado e esteja lidando com políticas públicas que tentam equalizar e combater o racismo a partir do ingresso das pessoas negras em profissões de prestígio, profissões bem remuneradas, como no campo da medicina, da engenharia e muitos outros campos, ainda assim o racismo tem sido muito forte, tem sido um elemento cotidiano. Bem, existem números no Brasil que vão dizer que as penas dentro do âmbito da justiça restaurativa, penas alternativas, elas são atribuídas numa maior proporção às pessoas brancas e numa menor proporção às pessoas negras. É um registro de que existe um rigor na avaliação quando estamos lidando com pessoas negras. Esse rigor, ele vem de uma lógica, né? A psicologia vai apontando que ele vem de uma lógica da colonização, quando a punição era um método de controle. Abrir mão da punição, né, destinada às pessoas negras seria equivalente a abrir mão
da punição constituída na colonização, que permanece entre nós, enquanto acho que Quirrano nomeou muito bem, como colonialidade do poder, né? Ela está presente ainda nas nossas relações, e nessas relações que são desiguais. Eu vivi uma experiência no Brasil de formação a um grupo de mediadores, onde partiríamos do princípio de estabelecer relações igualitárias para que as partes, para que tanto o mediador, ao entrar em contato com as partes, pudesse reconhecer características de humanidade em ambas as partes, sendo pessoas brancas e negras envolvidas na mediação. Acontece que alguns elementos que seriam necessários, que foram postulados por uma psicóloga estadunidense chamada Janet Helms indica que existem estágios para o desenvolvimento de uma personalidade, de uma identidade branca que não seja racista. No período que ela faz essa escrita, o termo antirracista ainda não estava tão em uso como tem sido agora, advento de falas de Angela Davis e produção de Angela Davis. Mas ela vai dizendo que é necessário, para termos uma vivência dentro de uma construção não racista, que as pessoas entrem em contato. Esse seria o primeiro estágio. Após esse estágio de contato, nesse estágio de contato, na verdade, é perceptível a construção dos estereótipos, entendendo que estão introjetados, tanto nas pessoas negras como nas pessoas brancas, estereótipos de inferioridade dos negros e de superioridade nos brancos. O contato dessas duas partes pode emergir a manifestação de algumas falas, né? De alguns pensamentos, como, por exemplo, nossa, você é uma pessoa inteligente, nem me parece uma pessoa negra. E aí a gente tem um contato de um estereótipo que pode ser desfeito a partir do encontro, a partir da aproximação. E Janet Helms vai dizendo: se evoluirmos nessas etapas, nós teríamos, portanto, a possibilidade da percepção de que existe uma vida dificultada para as pessoas negras. A vida das pessoas negras é difícil. As pessoas brancas conseguem fazer isso com uma rapidez, mas não com a mesma rapidez conseguem reconhecer que o racismo interfere na vida delas, facilitando. Então, é fácil constatar a existência do racismo, o impacto negativo e o dano na vida das pessoas negras, mas mais difícil constatar o impacto e o dano, e, na verdade, o impacto positivo e a facilitação na vida das pessoas brancas. Conseguindo evoluir desse estágio, nós poderíamos chegar no momento em que a percepção do racismo pode ser muito desconfortável para as pessoas brancas. Porque até então, quando não tinham esse fenômeno, essa estrutura de uma forma clarificada, né, consciente nas suas mentes, não precisavam lidar com o incômodo do que foi feito, do seu papel na história. A partir do momento que está evidente, que traz para a consciência que existe uma facilitação na própria vida, aspectos da família, aspectos de antepassados vão ficando explícitos. Gera um mal-estar. É como se disséssemos, nossa, aconteceu uma atrocidade na história e essa atrocidade teve participação do grupo racial ao qual eu pertenço, e a manutenção, a permanência dessa hierarquia, dessa injustiça racial, ela é responsabilidade, ela tem sido mantida por nós, pelo grupo racial branco. Essa percepção gera um mal-estar, fazendo com que as pessoas brancas tentem evitar ou não lidem bem com a presença de pessoas negras ou com a presença da discussão sobre o racismo, porque ainda não elaboraram esse mal-estar em si. Nesse momento, é possível reconfigurar a crença sobre o racismo e começar a dizer que ele não é tão impactante assim. Aqui no Brasil, nós temos um termo interessante que é o mimimi, né? Que é dizer, olha, mas muita coisa já mudou,
já não é mais tão difícil, daí é mimimi, isso é exagero, mas é uma manifestação advinda desse desconforto psicológico de ter que lidar com essa realidade, que de fato é uma realidade muito triste, é uma realidade que gera angústia, é uma realidade que gera incômodo. Se a pessoa que tiver numa evolução de uma identidade antirracista, ela não parar nessa etapa, ela vai poder evoluir para a construção de possibilidades, que é o que nós buscamos na mediação. Quais são os caminhos possíveis? Onde nós podemos ter um lugar em que ambas as partes sejam contempladas e respeitadas? Essa evolução daríamos para nós uma possibilidade de uma mediação em que a pessoa branca pudesse rever algumas condutas, se pensar potente e diferente, né? Então, acho que também entrar em contato com uma outra possibilidade de ser, sem ser estruturado numa hierarquia, uma possibilidade de agir e de conviver de uma forma mais horizontalizada. Para a pessoa negra, o benefício seria a condição de confiar. Nós vivemos também, dentro dessa construção subjetiva e desses lugares emocionais e psicológicos, uma desconfiança da população negra em relação à população branca no geral. É uma ambivalência. Ao mesmo tempo em que se admira, em que se constrói relações de afeto, relações amorosas e até relações sexuais, ao mesmo tempo se desconfia, pois se questiona diante de um cenário tão violento, em que as pessoas morrem todos os dias nesse país, em que as pessoas têm oportunidade de emprego negada, em que a violência policial ela é destinada para essa pessoa, a injustiça ou a severidade do sistema de justiça é direcionada para essas pessoas, desenvolver relações amistosas para as pessoas negras ainda é um lugar delicado e ambivalente. É possível dizer, a partir do pensamento de algumas psicólogas brasileiras, de que não existe um lugar seguro em que as pessoas negras conseguem entregar totalmente a sua confiança, a sua relação, estando elas entre pessoas brancas. Então, trago esses elementos para a gente pensar o desafio que é realizar a mediação, né? Respeitando estilos de vida diferentes, respeitando valores culturais diferentes e construindo ali a possibilidade de um caminho possível em que ambos sejam escutados, acolhidos e que possam ter a possibilidade até de reparação do dano emocional, da situação vivida e uma proposta de uma outra relação. Dentro da psicologia, em todo o território brasileiro, nós estamos investindo e implementando na mediação. Os processos que a psicologia brasileira recebe relacionados aos seus profissionais, então nós temos processos éticos. Por algumas falhas éticas, os profissionais eles são investigados e processados, penalizados. Estamos colocando a mediação nesse processo. Durante um período, a mediação ela foi bem aceita no momento inicial, e em um outro momento, a mediação começou a ser recusada. Nós estamos vivendo isso no Brasil, dentro da psicologia brasileira, sendo recusada no momento da denúncia. Pessoas estão denunciando suas psicólogas, seus psicólogos por práticas antiéticas e declarando no momento da denúncia não ter interesse na mediação, pensando que o que sofreram tem um impacto tão grande que não pode ser mediado, o único caminho é a punição. Ainda que a punição seja uma aplicação de uma advertência, de uma multa ou de uma penalidade temporária, a pessoa denunciante, ao saber da possibilidade da mediação, tem solicitado, na verdade, tem se recusado a participar e solicitado a não implementação. Traz para a nossa compreensão de que ainda, para as pessoas
que se sentiram violadas, desrespeitadas, que se sentiram feridas no processo, não ser um processo com uma potência de elaboração, não ser um processo que condiz com o tamanho do dano que essa pessoa viveu. Importante de pensar a respeito da experiência que, infelizmente, não obteve sucesso. Nós nos aproximamos de um grupo de mediadores a convite de um centro de direitos humanos aqui no Brasil. Ivani, Sim? sem querer interromper, eu acho que essa questão que você vai falar agora é super interessante. Posso deixar Yves falar, porque já seu tempo se estendeu, e depois eu lhe faço uma pergunta para você Perfeito, entrar no detalhe combinadíssimo. disso. Pode ser? Perfeito. Muito obrigada, Valeu. Ricardo. Joia. Obrigada pela escuta. Muitíssimo obrigado, Ivani. Acho que tem questões aí que precisamos aprofundar, referentes à maneira como as pessoas brancas vivenciam a diferença racial e o próprio racismo, certo? E por isso que eu acho que você está trazendo um ponto de reflexão importante. Eu realmente estou curioso em saber como é que isso reverbera nas possibilidades de mediação. Acolhemos aqui o Yves Cartevels, que está conosco. Boa tarde, Yves. Não estou lhe vendo ainda, estou aguardando as movimentações. Estamos lhe vendo de perfil, o que é também uma perspectiva na vida. Bonjour Yves, on te voit de profil. C'est bien comme ça que tu peux être vu. Oui, parce que sinon je suis dans le noir, vous n'allez pas me voir autrement. Donc, mas, bom, beleza. Yves vai nos falar de perfil, é uma opção. Bien, merci beaucoup. Então, Yves, vou só te apresentar um instante. Yves é vice-reitor e professor de Direito Penal e Criminologia das Faculdades Saint-Louis, em Bruxelas. Também há muitos anos que desenvolve pesquisas sobre política criminal a nível não só belga, mas também europeu, e é fundador e gestor de um certificado interuniversitário de mediação em suas diversas aplicações, local, escolar, penal, familiar, de cuidado de saúde. E ele nos propõe hoje uma reflexão sobre as dificuldades que encontra a mediação no mundo social contemporâneo, atravessado por todas essas conflitualidades e tensões. Por favor, Yves. Merci beaucoup, Ricardo. Donc voilà, il a un petit peu présenté qui j'étais et d'où je parlais. Donc je suis effectivement responsable d'un certificat en médiation locale, scolaire, pénale et soins de santé depuis une quinzaine d'années. L'idée étant de travailler autour de ces 4 scènes pour les confronter et les éclairer les unes à la lumière des autres. Dans les 4 cas, on est avec ce qu'on appelle des petits conflits qui se produisent dans le cadre d'institutions. Et donc, l'idée, c'est de confronter ce qui se passe pour les médiateurs en exercice dans ces différentes scènes, et puis de procéder à une sorte de montée en généralité pour, avec ceux que l'on forme, réfléchir essentiellement à la posture du médiateur et aux grands principes de la médiation, et aussi leur évolution, leur altération par rapport à un modèle idéal dont on sait bien que dans la pratique, il est amené toujours à s'altérer et de manière différente en fonction des scènes d'application. Alors, l'orientation générale, c'est peut-être un élément que je voudrais souligner encore de cette formation. Elle est clairement articulée au champ de la médiation transformative et beaucoup plus aux idées et aux valeurs propres à la médiation formative qu'au modèle de la négociation raisonnée, qui est plus éloigné, nous semble-t-il, des référents utilisés par les médiateurs dans ce champ.
Alors, l'objet de cette intervention, il m'a été évoqué par un événement un peu fortuit, qui est que pour la première fois en 15 ans, cette année de formation locale, scolaire, pénale, soins de santé ne sera pas organisée faute de combattants. Alors, depuis 15 ans, nous avons chaque année entre 22 et 25 participants, ce qui est le nombre que nous nous sommes fixés. Et puis voilà que cette année-ci, nous avons 6 candidats inscrits, ce qui ne nous était jamais arrivé, et on n'a pas d'explication. On n'a pas d'explication véritable. Sauf que c'est une deuxième année de formation, elle est précédée potentiellement par une première année de formation générale en médiation qui réunit aussi depuis une quinzaine d'années là une cinquantaine de participants, puisqu'il y a plusieurs alors deuxièmes années en fonction de disciplines différentes, et que le constat c'est que cette année-ci, eh bien, le démarrage a été beaucoup plus difficile là aussi, et que des échos venant d'autres formations en médiation organisées en Belgique francophone font également état de difficultés. Alors bon, on peut évidemment faire des hypothèses sur les explications diverses. On peut penser à un trou d'air passager, on peut penser à la situation économique qui est plus difficile, on peut penser peut-être à un effet post-Covid. En tout cas, pendant la période Covid, il n'y a pas eu d'impact négatif sur la formation. Donc, difficile évidemment à interpréter, mais une hypothèse que je voudrais évoquer ici, c'est peut-être quand même la mise en cause d'un paradigme de la médiation, emblème de justice négociée, qui, à l'image par exemple des droits humains, pourrait connaître une sorte d'essoufflement sous l'effet de menaces externes et internes. Et ce sont ces menaces externes et internes à propos desquelles je voudrais proposer quelques hypothèses aujourd'hui. Alors, menaces externes, j'avais intitulé le petit point que je voulais identifier, que je voulais développer ici, et j'avais écrit pour moi-même un imaginaire social en voie de radicalisation. Alors, la médiation, c'est quelque chose que vous savez bien, c'est l'incarnation d'un modèle de justice ou de régulation des conflits qu'on appelle chez nous justice négociée. L'idéal, c'est quand même celui d'une éthique de la discussion. Il s'agit de permettre à des personnes en conflit d'exprimer leur point de vue, de s'écouter, d'entrer dans le récit de l'autre, avec, dans une perspective transformative, l'espoir qu'un décalage se produise dans les récits respectifs des uns et des autres à travers cet échange langagier. Le médiateur, dans ce cadre-là, ou la médiatrice, eh bien, il est dans une posture de tiers, il est plutôt tisseur de pont, il est accoucheur, il est là pour aider à déconstruire, reconstruire des récits qui sont appelés à dialoguer et, à travers ce dialogue, éventuellement se transformer. Alors, le constat que je ferai aujourd'hui, notamment à partir de ma pratique professionnelle, mais aussi à partir de ce que je perçois de manière plus large dans l'imaginaire social contemporain, c'est que cette logique-là a plus de mal à se faire entendre qu'auparavant. Il me semble que nous sommes pris aujourd'hui dans un imaginaire social dominant auquel nous n'échappons pas nulle part, qui tend plus qu'avant à radicaliser les récits. Alors, dans ce que le sociologue français Alain Ehrenberg appelait des sociétés de l'individu, il me semble que la capacité de chacun à se décaler de son récit originaire devient plus compliquée. Dans nombre de domaines, le métissage est remis en cause. L'espace public est de plus en plus perçu comme une addition d'espaces privés avec des couloirs qui sont tissés pour éviter de se rencontrer. Et la tentative d'entrer en dialogue avec le récit de l'autre devient plus rare et plus compliquée. Alors, la tendance serait plutôt à s'enfermer dans son récit, le sien propre, ou éventuellement dans le récit de son clan, sous peine d'ailleurs, dans ce dernier cas, d'être vite accusé de trahison
si l'on ose se décaler du récit qui domine dans son groupe. Les positions tendent à se radicaliser, le désir étant moins de dialoguer pour chercher un décalage et un accord ou une solution que de chercher à avoir raison contre l'autre et de le mettre de côté sous le poids de son argumentation. Donc, je ferai volontiers l'hypothèse que nous sommes confrontés aujourd'hui sur de multiples scènes à un imaginaire de la polarisation qui est d'ailleurs chez les plus jeunes parfois ouvertement revendiqué comme posture pour exister. Un imaginaire là qui est pour le coup à l'opposé de l'imaginaire de la médiation. Il est fortement encouragé, cet imaginaire, par les réseaux sociaux, où l'on circule en circuit fermé, en quête de confirmation et souvent de renforcement narcissique. La question narcissique est, je pense, au cœur du problème. Circulent alors des discours en bulle, clos sur eux-mêmes, dans une dynamique qui rend ce décalage que cherche la médiation, ce déplacement de chacun par rapport à son récit, très compliqué à produire. Bref, d'une formule, je dirais que la culture technologisée et des réseaux sociaux aujourd'hui ne renforce pas les aptitudes à l'écoute, à la discussion, à la négociation que requiert la médiation. Dans ce contexte, la posture du tiers, qui est celle du médiateur, devient aussi plus difficile à tenir. Alors là, j'en fais l'expérience de manière assez nette sur le plan institutionnel, puisque Ricardo l'a évoqué, je suis vice-recteur à la recherche, amené donc assez régulièrement à devoir essayer de trouver des voies entre des positions qui peuvent être en conflit. Et ce à quoi on se confronte énormément dans le champ des institutions aujourd'hui, c'est à la plainte. Nous sommes clairement à l'ère de la victimation, à une demande de reconnaissance comme victime ou comme dominée, position dont la source est souvent attribuée à l'autre ou au système. Et comme tiers, la posture de l'entre-deux devient très difficile à tenir, parce que si l'on ne donne pas raison à une partie et à son récit, très vite, on est perçu comme glissant du côté de l'autre. On est très vite accusé d'une forme de trahison. Et l'institution, dont le rôle est de faire tiers, est très vite, elle aussi, soupçonnée, elle et ses représentants, de partialité. Autrement dit, ce qu'on demande de plus en plus aux tiers, c'est une adhésion totale au récit qui est présenté, comme si le récit d'une partie était la vérité du conflit. Le soupçon de partialité, donc, surgit très très vite, que certains cherchent parfois d'ailleurs à le raccombler dans une fuite en avant procédurière. Et on est là avec une logique qui se met en place, qui se met en marche, qui est aux antipodes de l'imaginaire de la médiation. Donc il y a là quelque chose dans l'imaginaire social aujourd'hui qui ne me semble pas très propice à l'idéal de la médiation. J'en viens rapidement à trois menaces internes qui me semblent menacer la médiation et son esprit aujourd'hui, que j'associe ou que j'assimile à une triple tentative d'instrumentalisation qui pèse sur le travail du médiateur et ses référents éthiques. La première, c'est une volonté des pouvoirs publics d'instrumentaliser les médiateurs pour leur faire remplir des missions qui ne sont pas les leurs au départ et qui ressortent d'un autre métier. Deux exemples. En Belgique, ce qu'on appelle les médiateurs locaux, donc des médiateurs dont la mission première, et c'est comme ça qu'elle a été construite et constituée, consistait à aider à apaiser des conflits dans la cité, des conflits de voisinage par exemple, des conflits locatifs, bref, des petits conflits dans la cité. Eh bien, on constate une tentative ou une tentation dans le chef d'un certain nombre de responsables politiques de leur faire jouer un rôle d'agent de prévention ou d'éducateurs de rue, ce qui les éloigne de leur éthique de travail. Même évolution pour les médiateurs dans le champ scolaire,
qui peuvent se voir transformés en agents de lutte contre le décrochage scolaire qui apparaît aux yeux des responsables politiques comme une priorité. D'où le besoin chez ces médiateurs de se construire, et ça se multiplie dans une série de domaines, de se construire des chartes éthiques pour tenter de se protéger contre ces tentatives d'instrumentalisation. Seconde menace, et j'en reste toujours à cette idée d'instrumentalisation, c'est le sort qui est fait à la médiation dans le champ judiciaire. La tendance chez nous est, en matière familiale par exemple, à rendre la médiation obligatoire avant d'entamer la procédure judiciaire. On fait fi ici du caractère volontaire de la démarche de médiation, et la médiation est alors pensée, construite comme un instrument de régulation judiciaire, ce qui l'éloigne de son caractère originel. Et troisième élément sur lequel je veux mettre l'accent, troisième menace, me semble-t-il, qui pèse sur la médiation de l'intérieur, c'est l'investissement croissant ces dernières années de la médiation par les juristes. Alors, je suis juriste, mais pas nécessairement favorable à cette entrée en force des juristes dans le champ de la médiation, juristes qui y voient un marché relativement rentable et investissement qui se fait alors au détriment des travailleurs sociaux du début. Et on assiste à une sorte de captation de la médiation par le droit qui atténue sans doute le caractère alternatif de ce mode de régulation des conflits. On assiste au fond, avec cette entrée en force des juristes, à une forme de rejuridicisation de la médiation, avec le recours à un surcodage juridique des termes, le recours à des contrats d'engagement qui sont signés, une référence au caractère légal des accords qui ont été signés, bref, une forme de reformalisation qui vient se mettre en porte-à-faux avec le caractère processuel de la médiation. Voilà, c'était les quelques mots, les quelques questions auxquelles j'avais répondu avec cette menace externe qui renvoie à un imaginaire social plus radicalisé, me semble-t-il, qu'il y a quelques années, et puis ces menaces d'instrumentalisation de l'intérieur. Voilà, Ricardo, j'en termine avec là, et je suis désolé, mais j'ai une réunion qui a débuté il y a 5 minutes, et donc je vais devoir vous laisser. J'en suis vraiment tout à fait confus, mais rien à faire. Voilà. Merci Yves. Tu aurais intérêt à rester, évidemment, parce Oui. que tu ouvres des débats assez importants. Mais voilà, j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Merci beaucoup en tout cas. À Voilà. bientôt. Au revoir. Podemos prosseguir com essas 3 intervenções que me pareceram, cada uma, por diversos aspectos, bastante provocadoras, de reflexões e também de questionamentos onde pontos de vista diferentes, para não dizer divergentes, podem aparecer. Bom, já que ficamos com Sandrine e Ivani, eu vou formular uma questão para Sandrine e uma para Ivani, esperando que daqui a pouco possam aparecer também questões no chat ou até diretamente por pessoas do público. Para Sandrine, eu gostaria de perguntar. Eu achei super interessante, Sandrine, você trazer, por um lado, a questão da deriva terapêutica da justiça restaurativa, ou seja, a impressão que se tem é que o caráter restaurativo sempre precisa de outro aspecto para se fazer valer, quer seja retributivo, quer seja terapêutico. Isso me parece um ponto interessante, que dialoga com outro ponto que
a Ivani traz com força, que é essa questão. A mediação só é possível quando existe algum elemento de semelhança ou de reconhecimento do outro como sendo não radicalmente diferente. Enquanto, por exemplo, se a gente escutar Iva, a gente percebe que existem também movimentos que vão no sentido contrário. Daria vontade de dizer, você encontrou um caso feliz, onde essa mediação podia ser possível por conta dessa proximidade relativa entre os autores e as vítimas. Para a Ivani, que traz uma discussão super importante, eu fico muito feliz que ela veio à tona nessa conferência, certo? Que é a questão das relações raciais observadas a partir de um ator que é a branquitude, certo? Como é que, e aí eu gostaria de ouvi-la mais, desculpe ainda a interrupção, mas foi porque eu sabia já dessa limitação do Iva e não queria também que você fosse rápida demais nessa leitura, certo? E para a Ivani eu perguntaria, então, sempre dentro dos termos do Ives, certo? Esse terço, essa parte terceira na mediação, que tenha acesso a códigos, linguagens, posturas, valorizações, que tipo de dificuldades encontra quando, do outro lado, as pessoas, certo, que participam da mediação, por exemplo, são pessoas negras ou indígenas. E aí eu acho que você tem experiências concretas a compartilhar conosco. Então, não sei quem vai primeiro com essas duas perguntas. Entendu, Ivani. Je vais répondre assez simplement et en faisant parler Yves Kertuvels malgré lui, puisqu'il est parti. Je pense qu'on constate au fond tous la même chose, c'est-à-dire à la fois la tentation du dialogue, l'effort de dialogue et cet enfermement dans ce qui est au fond plutôt un monologue. Et ce que j'ai observé dans le cadre de ce procès, c'est-à-dire dans ce procès où on attend pas le moins du monde, une forme de médiation et de dialogue entre des accusés donnés pour monstrueux et des victimes données pour l'archétype de la victime souffrante, c'est un mouvement très curieux où la cour pénale, où l'institution judiciaire fait une place aux victimes, mais les enferme dans un registre thérapeutique. Alors, pas seules, hein, les victimes elles-mêmes s'emparent de ce langage du traumatisme et d'un langage fermé sur elles-mêmes, mais c'est quand même un effet aussi d'une institution qui s'approprie la médiation et qui s'approprie la justice restaurative. Ça, c'est un premier constat, et c'est un constat que j'ai fait aussi en Afrique du Sud. On est toujours à la fois dans la symétrie sociale et la symétrie ethno-raciale ou religieuse, hein, dans tous les cas qu'on a évoqués. En Afrique du Sud, c'était le même mouvement, c'est-à-dire un même mouvement où on se pose la question de ce qui peut permettre la coexistence entre des gens différents, où on se pose la question du dialogue, et où dans le même temps, le micro qui est tendu aux victimes est un micro qui les incite à ne plus parler que d'elles et à ne plus parler du social. Et c'est l'autre aspect que je voulais mettre en avant, c'est que c'est à la fois une contrainte imposée par l'institution victime, mais aussi et au fond, je crois que je converge avec Ivani sur ce point-là. C'est aussi un effet de la manière dont ces élites que j'ai évoquées tout à l'heure, ces populations frappées par les attentats du Bataclan du 13 novembre 2015, perçoivent aussi leur relation avec ces accusés. C'est-à-dire qu'elles refusent l'idée de la monstruosité, elles refusent l'idée de l'absolutisme religieux, mais dans le même temps, elles les repoussent dans une autre asymétrie qui est celle de l'éducation, qui est celle de la différence sociale. Voilà, je vais laisser Ivani développer un petit peu l'expérience qu'elle a observée. Obrigada, Sandrine. Bem,
Fico feliz que Ricardo tenha usado o termo branquitude, porque é importante pensarmos, né? Branquitude, um modo, uma forma de ver o mundo a partir de um lugar de um privilégio racial. As pessoas brancas em países que foram colonizadas, sempre em comparação, né? A questão raça só faz sentido quando nós estamos em comparação de tonalidades de pele. Essas pessoas têm uma percepção de que elas são a norma e o diferente são os outros, né? O indígena que é diferente, o negro que é diferente, e ela é o padrão da normalidade, representante da humanidade, representante universal dessa humanidade. E aí, fico pensando, o Ricardo me pergunta, qual seria o desafio, então, dos mediadores diante do encontro dessas existências marcadas por esse pertencimento racial? Eu imagino que o maior desafio é se dar conta de um conceito chamado humilhação social. Humilhação social é um conceito desenvolvido aqui no Brasil por alguns intelectuais da PUC, na área da psicologia, que vai falar de um lugar de uma opressão sistêmica, né? De um sentimento de uma opressão política e social vivida pelas pessoas e pelos os seus antepassados, os seus ancestrais. Esse sentimento faz com que, no encontro desses dois grupos, o grupo que foi historicamente o dominador e o grupo que foi historicamente dominado, que exista um impedimento de voz e um impedimento de ação. Nós conseguimos observar isso, não sei se será um exemplo compreensível para todos, porque estamos com culturas muito diferentes, mas nós conseguimos um exemplo disso no uso da saúde, por exemplo, o encontro de uma pessoa pobre com um profissional da medicina, com um médico. Às vezes é uma pessoa que consegue falar muito bem, que é muito articulada, que tem uma competência argumentativa muito ampla, mas no encontro com uma pessoa que historicamente pertence a um grupo que oprimiu, por várias condições, né? Classe, raça, gênero. Então, a gente pode pensar branco, homem, de família abastada. Essa pessoa tem um impedimento da sua voz e da sua ação. Não é raro observarmos que as pessoas abaixam o olhar, abaixam a tonalidade da voz, o tônus da comunicação, ele é diminuído nesse encontro. Um mediador que possa perceber que aquela característica é mais uma característica do encontro e menos de uma característica da personalidade da pessoa, porque é ideal que a gente tenha encontros separados antes, né? Pode também trazer ali elementos de, vamos propor, acho que de relembrar para aquela pessoa que está nesse lugar da experiência da humilhação social, o seu direito pleno de voz, o seu direito pleno de atuação naquele momento. Vou pensando que o desafio é isso, porque às vezes a gente se esquece. Um profissional, um psicólogo aqui, professor da USP, aqui no estado de São Paulo, Brasil, ele fala de ter uma experiência na Vila Joaniza, uma vila muito pobre, em que as mulheres não olhavam no seu rosto. E ele começa a solicitar, porque essas mulheres, quando entre si, elas tinham uma atuação plena, uma vivência comunitária. No encontro com o elemento da opressão, a pessoa recua e é necessário estarmos atentas e atentos a isso. Obrigado, Ivani. E eu gostaria de saber, já que temos ainda tempo, se temos algumas questões por parte dos participantes. Afinal, estamos pretendendo, ainda que no formato virtual, realizar um encontro. Se tiver alguém que quer intervir, quer seja oralmente, quer seja através do chat, sinta-se à vontade. Nesses casos, é importante aceitar um pouco de silêncio. Milene Jacu, Milene Jacu pediu a palavra.
Por favor, vas-y, je Mylène, me s'il te lance plaît. pour briser la glace. Donc voilà, en fait, moi, si j'écoute bien les trois interventions, il y a quand même un point de convergence et comme nous sommes dans un forum mondial de médiation, en fait, c'est un point de vue peut-être un peu pessimiste sur la médiation. J'aimerais vous entendre sur cet aspect-là, puisqu'on a beaucoup de professionnels de la médiation. La médiation est quand même quelque chose qui a été érigé comme un outil qui se veut très neutre, très noble, etc. Et c'est vrai, qu'en vous écoutant, finalement, Sandrine parle de l'enfermement, en fait, une forme d'instrumentalisation par le judiciaire. Yves, on a bien compris aussi qu'il parlait de l'instrumentalisation de la médiation par le juridique. Donc, c'est comme s'il y avait main basse, main mise sur ce processus-là. Et puis, finalement, Ivani est aussi très critique parce qu'elle décrit bien notamment que la médiation reste un instrument au pouvoir des gens d'une élite et ça fait en sorte que, notamment, la médiation n'est pas accessible à des groupes racisés, minorisés, etc. Donc, j'aimerais vous entendre sur ce point de vue pessimiste de la médiation. Que faudrait-il faire, selon vous, pour qu'on puisse avoir un outil qui soit ce qu'il a été pensé au départ? Donc, êtes-vous exclusivement pessimiste ou pensez-vous qu'il pourrait en être autrement par rapport à cet outil-là? Alors, je peux briser la glace une fois qu'elle a été brisée avant Dany. Alors, je vais commencer par mon optimisme et après, je pourrais être la critique que je suis de manière générale. Mon optimisme, c'est de constater que dans ces scènes qui sont des scènes totalement hostiles, a priori, à la médiation, cette question est posée. Donc, mon optimisme, c'est de constater qu'à défaut de transformation sociale structurelle, au fond, on parle tous de cela. On parle tous de conditions d'égalité, de conditions d'un rapport égal, de conditions de réflexion sur les trajectoires sociales des uns et des autres, que ce soit les accusés de terrorisme ou les Noirs brésiliens. On est tous, au fond, dans une réflexion sur la solidité d'une médiation qui n'est pas une médiation gagée sur des transformations structurelles. Je crois qu'on voilà, on peut jouer un jeu clair en disant cela. Mais ce que moi je constate néanmoins, c'est que là où on l'attend le moins sur les terres les plus stériles, les plus désertiques, ces violences de masse qui ont choqué tout le monde, qui provoquent de la colère, avec des portraits pendant des années de ces terroristes comme des monstres totalement étrangers à ce que nous sommes, au fond, on redécouvre assez rapidement que ce sont des humains. Et même la perspective du dialogue naît là où elle est totalement inattendue. Voilà, donc je fais une réponse ambivalente. Il y a bien quand même quelque chose comme une attente, ou en tout cas un constat que la rétribution, la justice pénale en ce qui me concerne ne répond pas à toutes les questions. Deuxième temps, oui, mais ce dont on parle, c'est d'égalité, c'est-à-dire d'un dialogue fondé sur un respect mutuel et sur cette terre complexe, c'est au fond assez fragile. Et troisième temps, oui, il y a des appropriations par l'institution, par des groupes sociaux plus arrogants que d'autres, dont je fais partie à certains égards. Donc il faut aussi se regarder de manière critique, embrasser le message d'une justice restaurative. Il y a des appropriations qu'il faut que l'on entend mal ce que cela peut signifier. C'est-à-dire qu'on a une conception, le thérapeutique pour moi est une impasse assez courante et qu'il est intéressant d'interroger. On se trompe de justice restaurative quand on ne veut voir dans la justice restaurative qu'un monologue des victimes qui racontent leur traumatisme. Voilà, en essayant d'être clair et maintenant à Ivani. Ivani, é interessante o que Sandrine está dizendo em relação à sua fala. Ou seja, para não termos uma mediação terapeutizada, é importante os mediadores passarem por um processo terapêutico. Estou pensando um pouco dessa forma. Mas lhe deixo responder a pergunta de Mylène. Certo. Pensando na pergunta de Mylène, eu acho que nós precisamos reconhecer, porque identifiquei na fala de Yves
que na Bélgica a mediação ela está sendo obrigatória, né? É um processo obrigatório no processo. Partindo desse princípio, nós podemos reconhecer que as instituições elas não estão respeitando o paradigma da mediação. Nós estamos numa mudança de paradigma de uma justiça punitivista para uma justiça do encontro, da possibilidade, da resolução daquele conflito, né? De que as partes possam construir uma compreensão, um consenso do ocorrido. Se a mediação ela não é ofertada e as partes não são convidadas e elas não venham por aceite, por desejo participar da mediação, a gente já parte de um princípio que dificulta a mediação. A gente já parte ali a obrigatoriedade, eu acho que tem sido um grande desafio. Me chamou a atenção saber que é assim na Bélgica, porque aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, em alguns lugares, a mediação entrou, ela foi buscada pelas instituições para resolver um problema institucional, que era o volume da demanda. Diante de muitos processos da justiça precisando de um período muito longo de andamento e de resposta, começou a aplicar a mediação para diminuir a demanda do que havia-se. Isso não foi diferente na psicologia. Psicologia também, diante de um número muito alto de processos, olha para a mediação com um interesse no potencial de resposta. Vamos diminuir o volume do nosso trabalho e não adentrando no paradigma da mediação, num paradigma restaurativo, num paradigma de diálogo para a resolução de conflitos. Então, acho que é interessante se pensar nisso também, porque Milene vai dizendo, um ponto de vista pessimista da mediação, acho que um ponto de vista crítico. Nós temos algumas barreiras institucionais, que é a forma como ela está sendo instrumentalizada, que foi destacado, né, na fala de Yves, muito brilhantemente. Temos questões individuais e subjetivas, são as pessoas que agora buscam ter razão, validar essa razão dentro do grupo e se fecham para ouvir o diferente. As redes sociais, quando nos dão a opinião de deixar de seguir, manifestou algo que a gente não gosta, não concorda, o mínimo do desconforto, a gente já não dá mais nenhuma outra possibilidade da pessoa. A gente exclui, tira do nosso circuito, não vemos mais. Então, existem características individuais, mas institucionais também, pensando nisso. E aí, Ricardo, eu me perdi. Ah, sim, se as pessoas, se os mediadores deveriam passar pela experiência terapêutica. Eu acho que sim, os mediadores deveriam passar pela alguma experiência de autoconhecimento em relação aos sentimentos advindos dos processos, né? Eu acho que essa vivência de todos os sentimentos que são despertados durante um processo de mediação, eles deveriam ser, sim, primeiramente elaborados nos mediadores, para que o processo também pudesse ser feito com maior fonte de sucesso, maior probabilidade de encontros possíveis e de encontros de soluções e caminhos que satisfaçam ou que pelo menos contemple sem a sensação de justiça ambas as partes. Obrigado, Ivani. Temos mais duas perguntas. Uma de Santiago. Buenas tardes, Santiago. Buenas noches, buenos días. No sé. Puede hacer su pregunta, por favor. Buenas tardes ya. Buenas tardes por acá. ¿Cómo andan? Qué gusto, qué placer estar acá. Sandra, Ivani, Ricardo, Milene, gracias. Es un gusto, un placer poder compartir, escucharlos, aprendemos mucho. Quería hacerles una pregunta. A la tarde voy a hablar sobre un tema que nos preocupa mucho a muchas personas mediadoras, que es si las personas mediadoras podemos reproducir patrones patriarcales adentro de la mediación sin querer, y de esta manera reproducir injusticias, inequidades propias de la cultura patriarcal machista en la que vivimos. Mi pregunta es esta, y me quedo con esto de si podemos ser optimistas. Yo soy optimista por naturaleza, pero creo que tenemos que ser muy críticos, muy críticos. Si ustedes creen que si una persona como mediadora no se prepara,
no hace estos procesos terapéuticos, puede sin querer reproducir patrones patriarcales propios de la cultura dominante. Gracias. Vamos escutar a pergunta de Rui também e depois a gente caminha para o final. Muito obrigado. Boa tarde e em primeiro lugar agradeço a excelente exposição que os três oradores desta sessão inicial fizeram sobre a sua visão da mediação. A minha pergunta vai um pouco neste sentido. Eu tenho uma sensação, é uma sensação que eu tenho, de que vivemos um período que está profundamente afetado pelo positivismo. E, portanto, a lei, ela é dura e tem de se aplicar, e isso não serve o princípio da justiça. As pessoas procuram a justiça e a justiça nem sempre está na lei. E, portanto, não estando a justiça sempre na lei, temos que encontrar alternativas de lá chegar. E as alternativas a que chegamos são estes meios extrajudiciais que vamos encontrar. Seja a arbitragem, seja a mediação, seja a conciliação. Agora, nós sabemos também que as sociedades são muito mais complexas. Por outro lado, as pessoas estão muito mais cientes, ou começam a estar cada vez mais cientes dos seus direitos e da afetação dos seus direitos. E, por outro lado, as respostas, sobretudo nos Estados sociais, como são os Estados europeus, as respostas são dadas através de sistemas de justiça que os próprios Estados criam e que, com isso, providenciam ou tentam providenciar os direitos aos cidadãos. Como é que se pode, efetivamente, aligerar isto? Como é que se pode melhorar a oferta da justiça e não do direito aos cidadãos? Como é que se pode pacificar a sociedade quando assistimos a uma tentativa de aumentar a produtividade também dos mediadores, seja aquilo que o Yves veio aqui partilhar connosco que se passa na Bélgica, seja através da utilização massiva, e esse é o caso muito português, de cada vez mais juristas, cada vez mais advogados, não são juristas, são advogados, a praticar a mediação. Como é que isto se pode efetivamente melhorar? Eu não sou advogado, mas como é que isto efetivamente, mas sou mediador, como é que isto se pode melhorar? Como é que se pode efetivamente ir à procura deste sentimento de justiça, que no fundo, se quisermos, é um direito humano? Sandrine, se quiser, você pode começar, ou depois também. Tem mais uma questão aqui no chat que eu vou ler para dar a possibilidade de ela ser traduzida, que é de Linda. Essa questão que enfim, são considerações, mas que me parecem alimentam o debate. Vou ler em francês. La psychologisation, la juridisation et l'administratif sont des formes de récupération de la médiation qui doit viser la rencontre, le dialogue et la résolution sur une base d'équivalence des personnes. La rencontre des médiateurs de différents pays, comme cette conférence du Forum mondial de médiation, qui sont témoins de ces formes de récupération, doivent être de plus en plus faire alliance pour préserver l'importance d'avoir des forums neutres pour favoriser la rencontre des différences sans récupération d'autres intérêts. Donc, un parallélisme entre le fonctionnement de la médiation et le fonctionnement des forums. Voilà que, donc, je suggère, proponho, volto ao português, proponho que Ivani e Sandrine possam, portanto, responder, comentar essas questões e já caminhar para as suas considerações finais. Muito obrigado. Temos uma mão levantada, Ricardo. Tem mais uma mão levantada, desculpe, obrigado, Ivani, estava concentrado no chat. Isabel, buenas tardes, por favor.
Sorry. Good afternoon. So I will speak English because I'm confused with all these languages. I'm sorry. I'm Isabel. I come from MIC e.V. We are trainers for international cross-border mediation, especially in family mediation. I thought, Ivani, it was so interesting what you were explaining. And all these difficult, we are always doing mediation and co-mediation. We always have someone from psychology and always someone from the legal background. We have a 4B model. It's bicultural or multicultural, language, bilingual, bi-professional, and by gender. So we have this 4B model or 4M model. And I think it's also about standards in mediation. So we try to keep very high standards for the mediators, to train them, to supervise them, etc. Our big problem is that in every country, there are different courses for mediators. So to be a certified mediator, you have in France, you have 900 hours for a family mediator or 600. In Turkey, you have 900. In Sweden, you don't need any mediation course, it's volunteer. So you have a big different variation of what a certified mediator needs. That's one problem in our world. So it will be on a European level, we have to organize it on a European level, and we have to organize it on internationally. So what we are doing is we are certifying, we choose the certified mediators and then give them an extra training, and then of course supervise them every year or every second year, so we can have this international cross-border mediations around the world. But of course, in every country it's different. So I think it's right, we have to respect psychology, we have to respect so many racism, so many other things, of course. So, well, I mean, that's what I came into, how we can organize cross-border mediation in really, we are doing this now in Europe, we're trying to do this in Europe, but on an international level, it's even more complicated. So that is, I think, one thing now. And so, yes, but I didn't want to take so much the floor. That was my question now about standards, about how we impose them, or how we can get to a, for that we would need a unification of all the mediators associations, for example, which is even in Germany difficult. We have different associations. In Switzerland, they have one roof, and under this roof you have different associations. And I think that's important, that in every country at least you have one organization who organizes every association, mediation association. It's not a really protected business like lawyer, for example, where you have this colegios, no? I'm sorry, I'm confused with the languages now. Okay, thank you very much. That was I wanted to say that I think it's great the work you're doing, and I'm happy to see all the mediators here, and thank you so very much for the conference, and well, we continue fighting, no? Obrigado, Isabel. Sua intervenção torna as nossas telas muito pequenas, porque claramente a gente teria vontade de se encontrar para discutir essas questões, pontos de vista diferentes, experiências diferentes, certo? Então, bom, estamos com isso por essa vez, mas aguardem a próxima edição, saberão em breve onde ela vai se realizar. Por favor, então, voltando a Sandrine e Ivani, vocês já decidiram quem vai
primeiro e quem vem depois para a resposta a essas questões e as considerações finais. Já estamos com o tempo amplamente superado. Sim, serei breve. Agradeço, Sandrine, pela gentileza. Bem, Santiago, né, começa ali dizendo que é otimista e traz uma pergunta difícil. Uma pessoa mais velha, ela pode reproduzir valores patriarcais na mediação? Sim, pode. Que bom que Isabel pede a palavra para contar da experiência dela com esses modelos 4Bs, né? Birracial, bigênero. Então, se a gente puder pensar que as mediações podem contar com diferentes perspectivas de olhares, né? Cultural, de lugares, de o que a gente chama na psicologia de posição subjetiva no mundo. Então, uma posição subjetiva de uma pessoa mais velha é distinta de uma pessoa mais jovem. Então, seria muito bacana que a soma desses saberes, desses olhares, dessas potências, porque se são pessoas direcionadas para a mediação, são potentes, são habilidosas no diálogo, mas que podem ser complementares. Eu gostei muito do formato, gosto da provocação de pensar, deveríamos nos organizar, pensar um sistema internacional que vá criando padrões ou, se não for possível criar padrões, porque família é tão distinto de um território para o outro, né? As dinâmicas familiares, os arranjos familiares, eles são inúmeros, mas se a gente não puder, que a gente crie pelo menos um sistema de autoavaliação, de supervisão, de troca, para estar sempre alargando e aprofundando os nossos horizontes de conhecimento. As perguntas de Rui, de Linda, também reverberaram, né? Não sei como que a gente pode lidar com essa questão do aumento de uma produtividade dos mediadores, esse pedido nosso. Eu vou apostar aqui, já considero que sejam a minha última fala, é que nós vivemos uma transição. A transição do paradigma punitivista para o paradigma do diálogo, dialógico, das possibilidades do encontro e de um outro jeito de pensar. E enquanto estivermos nessa transição, que é o momento que nós estamos, nem lá totalmente e nem fora do que a justiça tem se apresentado, nós vamos ter que lidar com entraves e questionamentos e dificuldades para que a gente possa, o nosso horizonte de um outro modelo de justiça, de um outro modelo, de um outro pacto civilizatório, né, de convivência pelo fim das guerras e por uma cultura de paz. Penso que é por aí. Muito obrigada. Obrigado, Ivani. Suas contribuições foram super importantes e certamente vão reverberar na sequência dos debates. Muito obrigado. Sandrine, allez-y. Un très, très bref mot pour confirmer qu'on peut difficilement faire sans les normes patriarcales, ou en tout cas sans les normes héritées, avec cette chose intéressante que c'est depuis des positions patriarcales, arrogantes, élitaires, que s'offrent aussi ces dialogues. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on regarde l'ambivalence de ces affaires. Et puis pour répondre aux questions, aux remarques de Linda, ou même à cette remarque sur le positivisme légal, au fond, je ne sais pas s'il y a transformation et évolution vers quelque chose qui n'est plus du positivisme légal, mais qui serait une culture du dialogue, comme le dit Ivani. Je vois que la question se pose à peu près partout, mais je dirais qu'au fond, il est peut-être intéressant pour les médiateurs de rester en marge. Et ce que j'observe, moi, en France, que ce soit dans ces efforts des cours pénales pour rendre compte du terrorisme, aussi bien que dans les pratiques de justice restaurative autour des violences sexuelles, c'est que lorsque l'État, l'institution, fait sienne la justice restaurative, lorsqu'elle l'institutionnalise, on s'éloigne autrement et on va à la fois dans la thérapie et dans l'asymétrie sociale très marquée. Voilà. Pas dans le paternalisme, mais souvent dans le maternalisme, si je peux me permettre. Et ce sera mon dernier mot. Bom, c'est un dernier mot important. Essa última discussão sobre as formas de institucionalização da mediação nos remete ao último encontro, à última conferência
do Fórum Mundial de Mediação.